Bom, hoje eu quero comentar sobre os nossos resultados iniciais usando as ondas de choque ou shockwave para tratar a doença de Peyronie. Se você já é nosso seguidor aqui no canal, deixa seu like ou poste seu comentário sobre o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, você pode clicar aqui para começar a receber esses vídeos toda vez que a gente atualizar o canal. Meu nome é Leonardo de Souza Alves, eu sou médico urologista, especialista em medicina sexual e infertilidade masculina. Nós temos usado as ondas de choque ou shockwave para tratar a doença de Peyronie desde 2017, quando começamos com os primeiros relatos de pacientes aqui nos procurando. A gente não tinha muita opção de tratamento na época, nós tínhamos acabado de voltar dos Estados Unidos, a gente usava lá o Xiaflex. No Brasil a gente não dispunha desse medicamento apenas para pesquisa, e o Xiaflex era muito efetivo. No entanto, é uma medicação que não é liberada no Brasil. Eu não tenho notícia até hoje de liberação de Xiaflex no Brasil, mas o custo operacional do Xiaflex era muito caro. Você ter ideia, nós tínhamos que aplicar uma injeção a cada 15 dias. O custo na época, em 2017, devia de ser em torno de R$4.000, seria R$4.000, quando o dólar estava 2 para 2, estava 1 para 2. Então hoje com dólar para 5 você pode fazer a conta. E o próprio FDA, a Associação Americana, começou a observar que a aplicação de apenas 8 injeções não era suficiente para resolver o problema do Peyronie. Foi quando eles voltaram atrás na liberação de grau A, indicação para o Xiaflex, e colocaram novamente a cirurgia para correção de Peyronie como uma indicação importante. A cirurgia, sim, é uma indicação importante, é a que é mais realizada realmente. Nem todo mundo tem acesso às ondas de choque, nem todos os casos são para onda de choque. O problema inconveniente da cirurgia é que ela pode reduzir o tamanho do pênis em qualquer técnica que seja utilizada. Então, em qualquer técnica que seja utilizada, você pode ter efeitos colaterais, como necrose de glande, perda de sensibilidade, perda de espessura, perda de comprimento. É lógico que existe no Brasil grandes cirurgiões, grandes colegas que trabalham nessa área, mas tudo isso deve ser colocado sobre a mesa do paciente em relação a de custo e benefício. O que nós temos observado usando as ondas de choque primeiramente, que as ondas de choque são indolores, ou seja, a gente imaginava que usando um aparelho que poderia quebrar um cálculo renal, na hora que você aplicasse em cima da placa, você poderia fraturar esse pênis. Então era um receio inicial que nós tínhamos e tínhamos tanto cuidado quando fazíamos as sessões. A literatura era muito variada na época, os protocolos eram muito diferentes sobre quantidade de ondas, sobre frequência de sessões, intervalo de sessões. Então a gente começou a seguir o protocolo da Universidade de Miami e o protocolo da Sorbonne em Paris. Esses protocolos nos mostravam uma segurança maior e foi o que a gente começou a fazer aqui no Brasil. A gente começou a observar inicialmente, e nos causou um pouco de frustração, que nem sempre o paciente que faz ondas de choque, ele vai desaparecer a placa. E a gente começou a observar que muitas vezes esse paciente melhorava a curvatura e a placa não desaparecia. E a gente ficava mais chateado que o paciente estava satisfeito porque a curvatura tinha diminuído, embora a placa continuasse lá. Uma das coisas que mais nos chama a atenção quando a gente faz as ondas de choque no paciente é que a dor já desaparece quando o paciente tem a dor, ou seja, está na fase aguda, a dor já desaparece na primeira para a segunda sessão. Isso é muito rápido. Então o paciente já volta já satisfeito nas primeiras sessões com o alívio da dor durante a ereção. A segunda situação que você observa é que o paciente começa a notar que o pênis, quando está rígido, igual do Peyronie, ele fica firme, ele começa a notar que o pênis está mais flexível, ou seja, ele consegue manipular o pênis dele para poder ter a relação e consegue penetrar, mesmo que depois o pênis volte para a posição da curvatura. E a terceira situação que a gente começa a observar nos pacientes, e a repetição de casos mostra isso, é que o pênis começa a melhorar a vascularização também. E foi por isso que hoje nós utilizamos mais as ondas de choque para melhorar a disfunção erétil do que propriamente tratar a curvatura de Peyronie, a doença de Peyronie. Por quê? O número de pacientes com disfunção erétil é muito maior do que os pacientes com doença de Peyronie.
Então, os pacientes com doença de Peyronie, inclusive os pacientes com a ampulheta, né, com a Horglass, eles começaram a observar uma dilatação dessa cintura, dessa perda de espessura, pelo aumento da vascularização nessa região. Então, cada caso deve ser conversado com o paciente, não devemos dar falsas esperanças, mas podemos sim oferecer as ondas de choque, ao meu ver, como opção anterior à cirurgia e à colocação de prótese. Eu atendi alguns pacientes que fizeram ondas de choque e que a curvatura diminuiu, mas o paciente não ficou satisfeito, e aí sim nós levamos o paciente para poder fazer a aplicatura ou técnica de Mesmet, e como o pênis estava mais flexível, menos rígido, foi necessário menos pontos, menos sutura para poder corrigir a curvatura. Então, com isso, fica menos sensível à região operada e o paciente não perde tanto o comprimento da haste peniana. Então, podemos fazer também esse tratamento combinado, como a gente fazia antigamente quando fazia leco com cirurgia percutânea, a técnica do sanduíche. A gente pode fazer a leco e se o paciente não ficar satisfeito com a curvatura, associar logo depois das ondas de choque, depois de 6 meses das ondas de choque, normalmente eu faço isso, quando o paciente não está satisfeito, a fazer a aplicatura para poder diminuir mais ainda a curvatura. Entender o seguinte, as ondas de choque não são milagrosas, tá? Mas eu acho que é uma opção ambulatorial que você pode oferecer para o seu paciente e que ele pode se beneficiar muito.